Bom dia, paz seja contigo, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus seja sobre você, que você tenha um dia abençoado, que as poderosas mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, casa, família, em nome de Jesus. Quero dividir uma palavra com você breve, em nome de Jesus. Eu quero que você lembre, vamos lembrar da cidade de Sodoma. Podemos lembrar de Sodoma e Gomorra, mas vamos lembrar somente da cidade de Sodoma. Por que o próprio Deus acabou com aquela cidade? Fez chover fogo dos céus e exterminou aquela cidade e os moradores que ali haviam. Talvez quando nós olhamos nesse sentido, por essa visão, nós podemos até pensar, podemos até imaginar, falando, nossa, que Deus ruim. Não, Deus agiu com justiça, mediante uma cidade impenitente, mediante uma cidade imoral, mediante uma cidade onde as pessoas praticavam todos os tipos de imoralidade, principalmente a imoralidade sexual. Imagine a cidade de Sodoma. Imagine que tipo de perversões que havia ali dentro. Prostituições, pessoas pagando por sexo, pagando para ter o prazer sexual, homens se relacionando com homens sexualmente, mulheres se envolvendo sexualmente com mulheres, toda sorte de aberração, tudo aquilo que o próprio Deus condena. Cidade de Sodoma. E quando nós formamos essa imagem dentro da nossa mente, parece que a gente fala assim, Sodoma era assim, né? Uma cidade imoral, tal. E se a gente trazer aquela cidade para os dias atuais, será que nós estamos vivendo uma porcentagem daquilo? Ou será que nós estamos vendo no mundo aí pessoas com atitudes dos sodomitas que viviam lá? Mas eu não estou aqui para apontar, para julgar as decisões de cada um, não. O que eu estou querendo dizer que imagine como foi a ira de Deus, como que Deus se irou ao ponto de fazer chover fogo naquela cidade, na cidade de Sodoma, e destruiu. Que tragédia foi aquilo, que matança foi aquilo, que juízo de Deus que veio sobre aquela cidade, que peso que foi aquilo. E eu quero dizer para você que no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, existe um texto assim, Jesus falando. Eu digo, no versículo 12, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Presta atenção nisso. Jesus estava falando, ele estava comparando a cidade de Sodoma com uma outra localidade. Deus fez chover fogo dos céus e exterminou aquela cidade, exterminou aquelas pessoas que estavam vivendo imoralmente. E essas pessoas que foram mortas na cidade de Sodoma, elas vão ainda passar por um juízo final. Com certeza elas morreram sem salvação. As pessoas que estavam ali, elas tiveram a oportunidade de sair e não saíram. Deus se apresentou de alguma forma para elas naquela época, naquela geração. Elas ouviam falar de Deus, mas não quiseram se converter. Foram as decisões de cada um que morava ali em Sodoma. E Jesus vem aqui, milhares de anos depois, falando que para Sodoma, no dia do juízo final, haverá menos tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Qual é essa outra cidade que vai ser mais pesada para a perdição do que Sodoma? A gente consegue imaginar algo pior do que Sodoma? Jesus fala aqui, haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Qual cidade é essa? Se você voltar alguns versículos antes, você vai ver que Jesus
separa 70 discípulos dele e envia de 2 em 2 para pregar o evangelho. Vão, pregam o evangelho, curem os enfermos, anunciem o reino de Deus. Isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo hoje. E vai continuar. Deus levantando pessoas para nos chamar, nos convidar, nos trazer mais próximo dele, para que nós nos envolvemos com o reino, com as coisas celestiais. E Jesus, durante o ministério dele, levanta essas 70 pessoas. Vão de 2 em 2 pelas casas, pregando, anunciando. Fale que o reino de Deus está próximo. Pregue a palavra. Ore pelos enfermos, enfim. Envia de 2 em 2. Só que teve cidades, teve localidades que não receberam esses enviados de Deus. Existiam pessoas, existiam casas, existiam famílias que não queriam saber desses enviados, desses mensageiros do Senhor, desses discípulos. Ah, é de Deus? Ah, é o povo de Deus? Ah, é cristão? Eu não quero saber, eu não tenho interesse. Sai fora daqui. Não tenho interesse, estou preocupado com outra coisa, agora não tenho tempo, hoje não. Não, ringe a testa, frange a sobrancelha, coração se fecha, para quando Deus envia pessoas até a tua história, a tua vida, às vezes no seu particular, Deus envia mensageiros para falar com você, para apresentar o reino, e você fala, ah, não quero, não tenho interesse, hoje não, né? Quem sabe mais para frente. É esse tipo de pessoa aqui que Jesus está falando. É esse tipo de cidade aqui, que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para esse tipo de pessoa, para esse tipo de cidade, para esse tipo de casa, para esse tipo de família. Quão forte é isso? Então, o conselho que eu dou para você: não rejeite o chamado de Deus. Não rejeite os mensageiros do Senhor. Os discípulos, esses 70 e todos os outros que foram chamados, eram pessoas falhas como eu e você. Não olhe para as falhas dos discípulos. Não olhe para a vida dos discípulos. Olhe para quem está enviando eles. Preste atenção. Quem enviou essas pessoas até a tua história? Se eu e você continuarmos dizendo não a esses mensageiros, se nós continuarmos dizendo não para o reino de Deus, quando Deus levanta pessoas, situações, para trazer algo de Deus, nos convidando, nos chamando, e eu estou sempre dizendo não, eu não quero, hoje não, obrigado, deixa para lá, sai fora. No dia do juízo final, Jesus falou. Lembra de Sodoma? Da cidade impenitente, imoral, uma cidade nojenta de pecados, imoralidade sexual. Os homens queriam transar com anjos. Os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com os anjos de Deus que visitaram a casa de Ló. Você imagine que tipo de pessoas que moravam ali. Mas Jesus fala, para aqueles que não me receberem, para aqueles que não tenham interesse de ouvir o chamado, de ouvir o convite, no dia do juízo, naquele dia Jesus fala, Sodoma terá menos rigor no juízo do que para esse tipo de pessoa. Então, meu irmão, minha irmã, reflita. Escute o que Deus tem a falar com você. Escute o chamado de Deus. Além de escutar, obedeça. Enquanto nós estivermos vivos, você estiver com fôlego de vida, nós estivermos com fôlego de vida, Deus vai dando oportunidade, sim, cada dia. Jesus, Deus está de braços abertos para nos receber. Mas não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Quantas pessoas estão passando por isso agora nesse momento? Você consegue imaginar? Pessoas que morreram dessa forma, que partiram dessa terra, que o CPF deles foi cantado lá no céu. Chegou o dia, chegou o grande dia, você vai ser julgado. Você imagina esse tipo de pessoa, de família, de cidade, de localidade. Pode ser pessoal. Que eu sempre rejeitei os enviados de Deus sobre a minha vida. Não quero, não tenho interesse. Você imagine a cidade de Sodoma sendo julgado mais brandamente, mais suavemente do que você. Por isso que eu te digo, abra o seu coração. Deus te ama e Ele te chama. Não rejeite aqueles que Deus envia.
Preste atenção que Deus tem chamado você, tem falado com você. De que forma? São de muitas formas. Estamos falando aqui dos enviados. Quando eu rejeito aqueles que Deus envia sobre a minha vida, e se eu não me arrepender e partir dessa forma, no dia do juízo, a cidade de Sodoma será julgada com menos rigor do que a minha vida. Meu Deus do céu, isso é forte. Mas que possamos refletir e dar oportunidade, dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus faça a obra em nós de uma forma profunda, sincera. Eu fiquei imaginando esses 70 homens indo de 2 em 2, quantos os rejeitaram? Muitos aceitaram sim, muitas casas foram abertas, muitas famílias foram transformadas, pessoas foram curadas pelo poder de Jesus que havia sobre eles. E hoje a seara de Deus, o trabalhar de Deus continua, isso não parou. Isso vem através dos séculos e vai continuar. Deus levantando pessoas para falar conosco, nos chamando para um compromisso sério, com envolvimento com as coisas de Deus. Você tem dito sim ou dito não? Pense, reflita. Se eu estou dizendo não, se você está dizendo não, e nós partimos dessa vida dessa forma, ou se Jesus voltar e nos encontrar dessa forma, sempre dizendo não, não tem interesse, hoje não, obrigado, deixa para frente, hoje não tem interesse, eu tenho minha fé em Deus, vou levando de qualquer jeito, estou sempre rejeitando as coisas de Deus. No dia do juízo, a cidade de Sodoma será julgado com menos rigor do que eu e você, mas que possamos agir de forma diferente. Quando Deus envia pessoas até nós, que possamos abrir o nosso coração, dar ouvidos a essas pessoas, a esses discípulos, a esses servos, que tem algo de Deus para nós. Reflita, como anda a tua história? Deus te abençoe, que o Espírito de Deus venha falar grandemente com você, em nome de Jesus.